Olá, traders! Hoje eu vou apresentar para vocês o indicador Relative Trend, que inclusive disponibilizarei gratuitamente para testar a partir de agora, da noite de quinta-feira, com validade até domingo. Tá? Então vocês vão conseguir utilizar ele no pregão de amanhã e utilizar também no final de semana para fazer replay, tá? Para ver como o indicador funciona. Bom, o Relative Trend, basicamente, ele faz uma espécie de compressão da tendência. Com isso a gente consegue identificar se nós estamos em uma supertendência ou saindo dela. E ele também funciona utilizando os princípios de Wyckoff em zonas de acumulação e distribuição. Então eu vou demonstrar aqui para vocês como ele funciona na prática, tá? Então você vai adicionar um indicador aqui na parte inferior do gráfico, do seu Profit Vector ou Black Arrow. Ele vai funcionar nas três versões, independente da versão do seu Profit, tá? Esse indicador ele é balizado por essa linha colorida, que é evidente que quando ela está verde significa sinal de compra e vermelho sinal de venda, tá? No pregão de hoje no dólar, a gente consegue observar que o mercado iniciou em alta, até aqui pelo indicador é demonstrado alto, o preço trabalhando acima das médias, as médias ainda estavam alinhadas, tá? Essa primeira média mais grossa e essa segunda média estavam viradas para cima, e a linha do indicador também trabalhando acima. Quando ele está nessa região aqui de cima do indicador, forte pressão compradora. Quando ele está aqui abaixo, forte pressão vendedora, e no meio do caminho, o deslocamento do preço. Pois bem, o mercado então abriu aqui no dólar, tentou ir para cima, não conseguiu, logo aqui deu essa pernadinha de baixa, o indicador já encostou na média, aqui seria um possível ponto de compra, porque segurou aqui na média. Tá? Logo ele deu esse repique para cima, segurou na outra média de cima e logo veio abaixo e foi seguindo o movimento de queda no dólar. Tá? O dólar não deu depois a oportunidade de compra. A gente pode enxergar aqui no indicador que ele trabalhou basicamente a maior parte do dia nessa região aqui de forte pressão vendedora. Então preferências era por compras. Tá? Se a gente for analisar aqui em outro dia também, no dia anterior, um dia um pouco mais lateral, porém toda vez ele batia aqui nessa região de baixo tentando entrar na pressão vendedora, não conseguia, repicava, voltava, não conseguia, repicava, trabalhando aqui entre as médias, no finalzinho do pregão que ele engatou aqui a compra, as médias se alinharam para cima e ele foi embora. Aqui também a gente consegue enxergar, por exemplo, em movimentos contrários, na ponta compradora. O mercado, nesse dia aqui, 1º de agosto, tentou ir para cima, não conseguiu, começou a trabalhar abaixo das médias, desceu aqui. Essa região, inclusive esse indicador ele marca aqui, você pode até considerar uma região de topo e aqui de fundo, tá? Só que se ele permanece no topo, rompendo topos, a gente opta por continuar na ponta compradora por conta da pressão, tá? Então aqui iniciou na compra, venda, depois virou a média aqui para cima, compra o dia inteiro, tá? Quando ele indica essas bolinhas aqui em cima de venda é quando o preço está altamente esticado, igualmente aqui embaixo quando o preço também está esmagado na venda tem a bolinha de compra, tá? Aqui pode ver que deu a bolinha de compra, no dia seguinte deu esse tiro aqui para cima. Esse indicador é muito interessante trabalhar, além de você analisar o mercado como se fosse regiões de acumulação e distribuição, quando a gente afasta aqui isso fica um pouco mais claro, né? Então aqui, por exemplo, dias de super tendência você não sai vendendo em qualquer lugar, você evita quebrar conta em dia de super tendência, tá? Você opera sempre a favor do movimento. Aqui também na venda, ele vem trabalhando há alguns dias aqui nessa região mais vendedora, o dólar, tá? Exceto ontem que acabou dando esse repiquezinho de alta, um mero pullback para a continuidade da queda. Como eu gosto também de utilizar esse indicador, tá? Eu costumo fazer linhas de tendência dentro do próprio indicador, tá? Por exemplo, aqui, se eu fosse unir todos os topos, eu tenho aqui o rompimento nessa região aqui que originou esse movimento de alta aqui no dólar, e a gente pode imaginar que se a gente pegasse todo o movimento, pegaremos algo em torno de 40 pontos, tá? Eu fico com esse indicador cercando o preço, igualmente para venda, tá? Eu posso unificar aqui os fundos, e eu sei que quando ele perde esse fundo, já tem fraqueza no movimento. Hoje, por exemplo, pagou mais de 100 pontos no dólar, tá? Então eu costumo traçar essas linhas cercando o preço aqui para regiões, tá? Então se a gente fosse trabalhar amanhã, como eu uni esses dois topos aqui, tá bem próximo do rompimento, então amanhã acredito que seja um dia, ele deve pagar alguma coisinha aqui para baixo e já romper isso aqui, buscando operações na ponta compradora, claro, desde que ele saia principalmente dessa região de pressão vendedora, tá? A gente busca por operações mais na ponta compradora,
no dólar. Se a gente for analisar no índice, para quem opera índice, o princípio ele é basicamente o mesmo, tá? Então o indicador ele vai demonstrar regiões de força compradora, de força vendedora, em que região você está e o deslocamento que você faz para aquela região. Então isso gera mais confiança no movimento que você está. Olha hoje, por exemplo, o índice trabalhou basicamente o dia todo em região de pressão compradora. Tá? Quem vendeu o índice hoje teve que fazer vendas curtas, né? Pode ver que ele pagou o principal movimento aqui, comprador. Mesmo no topo, eu até comprei aqui nessa região, objetivando o rompimento do topo por conta do indicador, tá? Ele fez um pullback aqui, eu acabei entrando na compra aqui, tentando surfar mais um pedacinho do movimento, tá? Então hoje, por exemplo, mesmo com os movimentos mais baixos aqui, de correção, ele segurou nas médias alinhadas para cima, e o mercado foi embora. Por esse indicador hoje no índice, a gente teve aí, se fosse comprar efetivamente aqui no primeiro rompimento do candle da abertura, que já estava demonstrando compra, até aproximadamente essa região onde ele quebra essa estrutura, depois ele retorna, né? A gente faria aí tranquilamente no índice algo em torno de 1.200 pontos, tá? Então é um indicador muito interessante. Percebe aqui nessa região que ele tenta entrar na zona vendedora, é uma região que ele teve rejeição, o preço logo voltou a subir. Igualmente aqui, quando ele tocou nessa região aqui de cima, ele caiu. Enfim, então você consegue identificar ele como topos e fundos do mercado, tá? E também você consegue identificar a continuidade no movimento. Se ele continua ali dentro da região, você não vai vender aqui, principalmente quando está quanto maior ele está aqui nessa região. Tá vendo que tem uma linha aqui em cima? Quanto maior ele está para essa linha, as vendas são proibidas, e igualmente quando está para baixo também, enquanto ele não sai da região, compras estão proibidas, tá? Então você vai cercando o preço e você consegue trabalhar com esse indicador de uma maneira muito interessante. Esse indicador está sendo disponibilizado agora, como eu disse no início do vídeo, de forma gratuita, a partir de agora, aproximadamente 10 e meia da noite de quinta-feira, com validade até às 23h59 do domingo. Esse indicador será lançado no site na segunda-feira, pelo valor de R$150 a mensalidade, e também com desconto de 30% para quem fechar no plano anual. Porém, vocês, como membro do grupo, sempre têm prioridade, e esse indicador será disponibilizado para vendas até domingo pelo valor de R$50 no primeiro mês, tá? Se você quiser fechar um plano anual, eu também consigo te fechar pelo mesmo valor de R$50 por mês, considerando o fechamento do plano anual, tá? Então aproveita a oportunidade para não perder essa chance.